Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 pecados socialmente aceitáveis, segundo o livro do Iago Martins, Pecados Aceitáveis. Esse título te interessou? Então fica até o final do vídeo comigo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse espaço do conhecimento para você que quer se tornar um leitor e uma leitora melhor. Se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal aqui, @bookcut. Segue a gente aqui, se inscreve nesse canal também para receber conteúdo como esse. Assiste os outros vídeos aí também para ajudar a crescer esse canal aqui. Beleza? Feita a introdução, bora pro vídeo. Hoje eu trouxe esse livro aqui para você e eu vou explicar um pouco do autor, que eu acho que você já deve ter conhecido ele. Eu também tenho uma análise aqui no canal de outro livro que ele escreveu. Eu não sei se tem uma análise aqui no canal, mas é alguém sim, é A Religião do Bolsonarismo. Ele também escreveu esse livro e lá eu não falei muitos detalhes sobre a vida dele. Aqui eu vou te explicar um pouquinho de quem é esse autor. Martins, se você não deve conhecer, ele é o criador do Dois Dedos de Teologia. Ele tem um evento lá na cidade dele onde ele reúne pastores e conversa sobre cosmovisão cristã e política. O cara é muito bom, né? Quando o cara é bom, ele faz um monte de faculdade, estuda pra caramba. Bom, ele também escreveu outro livro, como No Alvorecer dos Deuses, A Religião do Bolsonarismo, como eu falei aqui no começo, que tem análise aqui no canal, depois vai lá conferir. E tem o livro de hoje que eu trouxe aqui pra vocês, Pecados Aceitáveis. Eu confesso que quando eu vi esse título desse livro, eu pensei logo naqueles 7 pecados capitais. Antes de me converter à filosofia, à doutrina batista, eu era católica, então sempre teve esse negócio aí de 7 pecados capitais. E quando eu vi esse livro também, eu me lembrei disso. Eu sempre começo aqui no vídeo falando o objetivo do livro. É mostrar aquilo que a Bíblia condena, mas que nós como cristãos aceitamos sutilmente esses pecados que não nos desenvolvem. Um exemplo muito interessante que ele dá nisso é que quando você está na igreja, você pergunta assim ao pastor, alguém pergunta assim, você tem problema com preguiça? E todo mundo levanta a mão. Você tem problema em falar pequenas mentiras? Todo mundo levanta a mão. Mas quando alguém pergunta se tem problema com pornografia, por exemplo, problema com roubo, qualquer outro problema, assim amenizando a forma como a gente vê o pecado. Qualquer pecado é um ato infracionário contra o próprio Deus. O livro possui 11 capítulos e cada um desses capítulos ele vai explicar pecados que são sutilmente aceitáveis. Por exemplo, insônia, mentiras, fofoca, difamação. Então todos esses pecados que nós achamos pecados sutis, que nós achamos que não é pecado, eles são pecados sim. Ele tem um prefácio de Augusto Nicodemos, que também é outro grande pastor reformado, muito conhecido aqui no Brasil. E toda vez eu dou nota no livro aqui no canal. Então eu vou dar nota 9 para esse livro. Ele me impactou de uma forma que eu não estava vendo que realmente tem algumas coisas que a gente acha que não é pecado. Isso faz com que a gente seja confrontado primeiramente pela Bíblia, porque nesse livro ele dá muitas passagens de versículos bíblicos pra gente entender. A gente tem uma visão muito pequena do que é realmente pecado, que é a infração contra Deus. Então eu separei 2 pecados aqui para analisar, para que você, antes de ler o livro, você vai encontrar, para que possa te impactar também. Então vamos pro primeiro. O primeiro pecado que ele vem trazer pra gente é o atraso, a teologia da pontualidade. Nesse capítulo, é o primeiro capítulo desse livro, vai falar sobre 3 tipos de atraso, que foi muito interessante. Se você é uma pessoa que nem eu, que diz que está aqui no meu estado, aqui na minha região, né, fala que toda pessoa que está saindo de casa diz que está na João Batista, que é uma avenida muito movimentada aqui. Ele dá 3 tipos de atraso. O primeiro é o atraso de imprevisto. É aquele atraso que você se planeja para sair, planeja de estar no lugar, mas algum imprevisto acontece. Por exemplo, o pneu do seu carro fura, você pegou o ônibus errado, talvez, ou não prestou atenção, começou a chover e você não consegue sair de casa. Pequenos imprevistos podem acontecer. Então ele vai falar que isso é uma coisa que a gente não prevê, uma coisa que a gente não tem controle sobre essa situação. O problema é quando isso acontece frequentemente. Você tá ali se arrumando, saindo de casa e você esquece alguma coisa e tem que voltar. Ou você não se planeja realmente com aquele previsto, você sabe que seu carro tem algum problema e você não conserta. Isso, querendo ou não, se acontecer com frequência, é um pecado sim, segundo a visão do autor. Então o primeiro atraso é o atraso imprevisto. O segundo atraso que ele vem trazer pra gente é o atraso desesperançoso. Isso acontece quando a gente não acredita que aquele evento vai ocorrer naquela hora. E a gente fica querendo chegar atrasado só por não acreditar que o evento não vai acontecer naquela hora. Um exemplo muito interessante que eu tenho aqui é quando a gente vai pra igreja, você marca com a pessoa e às vezes ela aparece no momento. Nós, com pessoas que não se planejamos, também não acreditamos que a outra pessoa
vai chegar no horário. Por exemplo, alguma reunião e se a pessoa não tá lá nesse horário, é como se fosse um atraso desesperançoso. Ela não acredita que aquilo vai acontecer naquela hora. Então ela não chega na hora, então isso pra ela não faz a mínima diferença. Só abrindo um parêntese aqui, eu não tô falando que eu sou perfeito também, me corro muito nesses pecados. Tô à mercê aí de me atrasar, às vezes desesperançosamente, confessando meu pecado aqui. E o terceiro atraso que ele vem aqui é o atraso calcular. É quando você quer ser a estrela daquele lugar. Por exemplo, você calcula que você vai se atrasar. Se você conhece alguém assim, coloca aqui nos comentários. Não expõe a pessoa, mas coloca assim, cara, eu tenho um amigo que se atrasa calculadamente. E o livro ele vai trazer isso. O problema não é quando você se atrasa, o problema é quando porque você despreza a outra pessoa que chegou cedo. Às vezes aconteceu muitas coisas, mas a pessoa chegou cedo, você tá sendo ali indelicado. De uma forma bíblica que ele coloca bastante aqui, é que você está faltando com amor com aquela pessoa quando você chega atrasado. Já ocorreu isso algumas vezes comigo, de quando eu chegar em algum lugar e a pessoa não começar a reunião porque tá esperando as outras pessoas. Você tem que ter a maior consideração por aquela pessoa que chegou mais cedo. Talvez ela tenha desmarcado algo para estar ali naquele momento, né? Você prioriza aquela pessoa que vai chegar atrasada em detrimento daquela pessoa que chegou mais cedo. Então o problema está aí, o problema está em favorecer aquela pessoa que poderia se organizar, se planejar para estar ali naquela reunião, naquele momento. Conforme o autor fala pra gente, é a falta de amor, a falta de consideração com o outro que chegou cedo. Esse ponto é interessante analisar, porque eu também fazia isso, né? Hoje eu tô melhorando bastante, já faz que eu li esse livro há uns 3 anos atrás. E a partir de toda vez que eu lembro de chegar atrasado em algum lugar, eu lembro do segundo ponto que eu trouxe aqui, o segundo pecado socialmente aceitável é a preguiça. 9 características do ócio. Ócio é uma palavra para preguiçoso também, aquela pessoa que não está fazendo nada na vida. Porque nós estamos no capítulo 13 e ele vai trazer 9 características de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa preguiçosa. Mas para o vídeo não ficar longo, separei 6 dessas 9 características. A preguiça, ela é uma resposta à queda. Lá na Bíblia, né, se você acredita na Bíblia como eu, nos 3 primeiros capítulos conta a formação do mundo. Deus, quando o homem peca, né, se rebela contra Deus, coloca uma maldição em cima da missão do homem e da mulher. O homem ele passaria agora a não trabalhar mais por prazer, sim, a partir do seu suor, teria mais prazer no trabalho. E aí o trabalho dele vai ser muito mais árduo do que era antes, quando ele se obedecia a Deus lá no Jardim do Éden. Tiago vai dizer pra gente que isso é essa a resposta, que o homem hoje em dia ele não quer trabalhar. Referente à mulher, o Iago vai trazer pra gente aqui a maldição sobre a missão da mulher, que ela teria dores de parto, então seria muito custoso, muito sacrifício, ela vai dar à luz a um filho. O Tiago vai trazer pra gente essa visão de que hoje as mulheres ela têm dificuldade em querer gerar filhos. E a segunda característica, a preguiça, é um esforço estúpido para o mal. Segundo a visão do autor, quando nós negligenciamos a obra de Deus, nós estamos sendo preguiçosos. Você negligencia esse trabalho com aquilo que Deus te deu, você está sendo um preguiçoso. O terceiro que eu trouxe aqui é preguiça é uma burrice pecaminosa. O Iago vai falar pra gente que muitas vezes nós somos ignorantes porque a gente não vai atrás do conhecimento. Nós cristãos temos que estudar a Bíblia, estudar a palavra, saber o que Deus quer falar pra gente. E o pior que a falta de conhecimento, o Iago vai falar pra gente, é a falta de fé no que Jesus fez pra nós. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o plano da redenção em Jesus Cristo. E a quarta característica, negligência desesperançosa. Fala que nós temos preguiça, nós ficamos acomodados ali na obra do Senhor. Ele explica uma passagem de Hebreus que fala que imitar aquelas pessoas que tiveram sucesso no reino de Deus. A quinta característica é a preguiça e a corrupção que presume inocência. Muitas vezes a gente tem preguiça de não pegar as nossas responsabilidades. Por quê? Porque nós não queremos assumir erro. E a sexta e última que eu achei interessante, a preguiça é uma tristeza mudante. Segundo o autor, a tristeza, quando ela é promovida por Deus, Deus traz arrependimento. E isso faz com que a gente trabalhe o nosso caráter. Mas a tristeza mundana, ela é uma tristeza que muitas vezes que leva a remorso, que leva a lentidão, que leva a uma tristeza profunda e muitas vezes a morte. Bom, partindo para o terceiro assunto abordado, está no capítulo 4, fofoca e difamação, assassinato de reputação. O autor ele vai nos advertir. Fora e principalmente dentro da igreja, muitas pessoas são difamadas, ainda existe muita fofoca, que não era para existir. Um exemplo muito interessante que eu sempre tiro na minha vida, se você viu alguma expressão aqui, eu só vou te falar isso para tu orar, certamente é uma fofoca. E também que devemos ter o cuidado que quando a gente for falar da outra pessoa, não seja como uma forma de difamação, porque dependendo de quem vai ouvir, vai ver aquela pessoa como uma pessoa má ou uma pessoa boa. O meu conselho aqui para você, uma dica minha, é que não
não fale das pessoas se ela não estiver presente. O Iago vai trazer pra gente a parte da difamação, que é o ato de muitas vezes a gente criar intriga dentro das pessoas. Não fique falando mal das pessoas. Só existe fofoca se tiver outra pessoa para ouvir. No livro existe outros pecados socialmente aceitáveis, mas eu trouxe 3 aqui para você entender do que o livro se trata, do que o livro vai trazer para você e também transformar a sua vida, a sua conduta, às vezes o seu coração. Por isso, é importante ler o livro. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a ter uma visão melhor desse livro e coloca aqui nos comentários se você já leu. Indica esse livro para alguém, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal também. Eu te espero no próximo vídeo.